Oiê, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre vasos, ambiente, especialmente vasos. Os vasos são a única coisa na qual a gente tem que pensar antes de replantar? Não. Tem também a luminosidade solar, a intensidade da luminosidade solar, se o local é bem ventilado. Por exemplo, dentro de casa é ventilado porque eu tenho o resto da casa que né, não tem plantas, eu tenho no espaço onde bate a luminosidade solar necessária, que varia de acordo com o ano, na fase né, do ano, por exemplo, as estações do ano. Dentro das estações do ano também tem variáveis, porque quando está mais perto de uma estação é uma coisa, quando está mais perto da outra é outra coisa, assim como quando eu replanto as minhas rosas do deserto, tem variáveis de lua. As rosas do deserto eu prefiro respeitar bem porque eu vi diferença. Na lua minguante eu replanto, na lua crescente eu podo. Por quê? Porque a energia está em cima, na lua crescente, embaixo, na lua minguante. Esses detalhes são pensados. Orquídea não, eu replanto uma variedade assim não tem lua certa, tá? Mas tem que ser num momento que esteja seco, quente, um sol de preferência. Quando tem sol dentro de casa, eu rego mais. Aqui não vai ter a umidade do lado de fora, mas como tem várias juntas, tem uma certa umidade sim, por isso que dá cake nas minhas plantas. Um exemplo de cake aqui, deixa eu ver se está aparecendo. É aqui embaixo, vou mostrar. Eu tenho cake. Por que eu tenho cake? Porque eu tenho luminosidade, eu tenho especialmente umidade adequada, porém aqui o substrato seca rápido em até 2 dias. Então, daí nasce folhinha nova, as velhas podem acabar sendo descartadas. Mas o que é que eu vim aqui falar para o vídeo não ficar enorme? Vaso. O vaso. Por exemplo, ali tem um de plástico, porém ele é totalmente vazado, né? Eu tenho o cachepô, eu tenho a madeirinha, eu tenho vaso cuia, eu tenho madeira achatada ali, ó, só a fatia dela, né? Aí eu tenho, de novo aqui, cachepô. Lá atrás eu tenho cachepô. Aqui eu tenho vaso que não é todo furado. Tudo isso altera o ambiente da planta. Fechado assim, dentro de casa é o que eu uso, porque senão eu rego o meu ambiente todo. As plantas dentro de casa ficam assim retas. Essa é magnífica também, né? Olha aqui minha Cattleya, que coisa mais linda. Essa vai para madeira, por exemplo, tá? Mas poderia ser também um pratinho ou um cachepô todo furado. Se eu colocasse num vaso assim, quase nada de substrato dentro, talvez só uma madeira acoplada. Ela precisa de menos umidade do ar que uma Phalaenopsis, até nas raízes. Então o substrato dela deveria secar mais rápido ainda do que a Phalaenopsis e tem que secar em até 2 dias. De novo o vaso. O vaso ele seca mais rápido quando ele é todo furado, assim, além do substrato, quando ele é todo furado. Quando ele é baixo, cuia, ele seca mais rápido do que um vaso fundo. O vaso fundo, mais ainda, quase nada de substrato, fundo sempre bem furado. Aqui, depois que eu rego, eu esvazio os pratinhos, tá? Rega muito abundante sempre, nos mais furados, regas diárias nesses, ao menos que esteja chovendo muito e muito úmido fora por vários dias. Aí eu diminuo a rega, mas de novo, aqui esse ambiente, a chuva só cai quando tem muito vento e tempestade. Se não, sou eu quem rega. Aí é só a umidade do ar que pode ficar menos intensa, menos, né? Vasos, de novo. Esse vaso aqui, quando bate muito sol, mais tempo, que é
nas estações menos quentes, no verão, o sol não bate tanto aqui, tá? Tem muita luminosidade, não é a solar direta, é muita luminosidade. Então uma Phalaenopsis, por exemplo, por isso a Cattleya não vai ficar aqui dentro. Uma Phalaenopsis, por exemplo, ela pode sim dar floração com bastante luminosidade sem sol direto nela, porém uma vez ao ano quando isso acontece. Quando bate sol, de 3 a 4 vezes ao ano, se ela estiver com as raízes saudáveis, bastante folhinhas novas. Se ela estiver debilitada, corte a haste floral, pode ser até a haste floral da morte. De novo, vasos assim demoram mais a secar, eu não vejo o fundo do vaso, então mais do que nunca aqui, se possível, só carvão bem fixada, quase nada de pedrinhas na parte superior, pedras naturais que não soltam tinta, pedaços maiores. Também fixa, né, o vaso, porque senão tomba, tá vendo? Aqui quando é muito leve, tomba. Quando tá preso assim, firme, a planta replanto firme, mas ela também tem que ficar firme onde ela estiver presa. Lá atrás eu tenho plantas que filtram o sol, lavanda de sol pleno, o gerânio de sol pleno. Aquela orquídea é a Brassavola nodosa, eu acostumei ela ao sol aos poucos. Porém, na época mais quente ali, o sol bate mais filtrado. Ali como o sol está mais baixo, está batendo mais sol. Ela ama o sol. Acostumem sempre as plantas de vocês à intensidade solar do seu ambiente. Claro, tem que pensar se vai dar certo. Porém, você não sabe como era a luminosidade solar do lugar onde ela era cultivada. Ela também, muitas vezes, dependendo de quem vem, de onde vem, ela teve vários ambientes. Aí, mais uma coisa que pode debilitar a sua planta. Uma coisa que é muito importante, eu acabei de soltar um vídeo, gente, eu solto aos finais de semana. É muito importante lembrar, tem que tirar todo o substrato da planta. Por quê? Porque uma que eu acabei de replantar para tentar recuperar, que veio magnífica, ela deve ter sido replantada várias vezes. O vaso, não lembro agora qual era, mas era um vaso plástico. Como ela tinha agora muitas raízes, foi apodrecendo. Por quê? Porque eu não tirei tudo, porque tinham muitas raízes e eu não vi o interior. Lotado de esfagno. Essa é outra coisa. A retenção excessiva de umidade é o que mais mata as orquídeas. Excesso de rega mata também, mas a longo prazo. Agora, a curto prazo, muita umidade. De novo, vaso. Se vocês puderem, madeirinha. Madeira, o problema é que ela acaba se decompondo, porque não é madeira viva, não é uma árvore viva. Então escolham as bem densas, ajuda a recuperar a planta, tá? Se vocês quiserem depois tirar da madeira ou acoplar em vaso, pode ser. É que não pode ficar replantando muitas vezes, essa é outra coisa que mata as orquídeas. Voltando para os vasos, quando é tudo furado assim e não é muito fundo, seca rápido. Eu molho todos os dias, porém se tiver muito úmido e chuvoso lá fora e aqui bate sol em determinadas épocas do ano, como outono e inverno, bastante, até coisa de meio-dia e meia, 1h, já são quase meio-dia. Aí o que acontece? Eu tenho que pensar também, ó, tá vendo? Ali, aquela orquídea que eu pus ali, ela tá na madeira, ela vai secar super rápido. Então, já não tá assim, não tá tão esverdeada a raiz. Eu molhei a coisa de 3 horas atrás. No frio, reguem quando estiver mais quente. No calor, quando estiver mais fresco. Se vocês puderem regar no final do dia, no calor, ó, maravilha. Especialmente essas aqui, ó, que vão secar mais rápido. Esse vaso aqui é de Sansão do Campo, é um cachepô, ele é vazado, tá no carvão, algumas pedras para firmar. Ali, por exemplo, pedra vai ser até bom para reter um pouquinho de umidade. Porém, dentro de casa, eu percebi que se eu puder não colocar pedra é melhor. Só o carvão. Carvão é excelente para ajudar no enraizamento e na formação de novas folhas, para daí vocês logo terem novas florações.
É isso aí, pessoal. Acho que de vaso deu para entender, né? Usem vaso cuia, se possível, se for de plástico. Esses aqui é o máximo desses compridos de tamanho. Aqui é um 17, aqui é 14, aqui é 11. Esse ainda tem que replantar. O que eu faço, pessoal, quando eu não quero replantar de imediato? Eu retiro o excesso, tem que retirar excesso. Aqui tá batendo sol, tá secando rápido. Ó, aqui tá verdinha, não tá marrom. O que eu olho? O vaso é transparente quando vem. Eu não replanto de imediato. O que eu faço? Eu rego só aqui fora, eu ainda rego bem pouquinho. Reguei um pouquinho aqui, espero secar, tá bem cinza, sem vapor de água. Rego um outro pedacinho, bem pouquinho, do lado de fora, nada de perto da esponja. Tem dado certo, tá? Eu tenho conseguido evitar a morte da planta e replantar ela super saudável. Essa daqui, por exemplo, eu vou pôr em vaso assim, mas eu acabei de replantar uma em madeira, tá lá fora, tem poucas flores, por isso que eu respeitei as flores para babar um pouquinho nelas, que elas são lindas. Mas qualquer mudança nas folhas, começou a querer murchar, eu corto a haste floral sem dó. E não é no lugar de bifurcar, porque ela, quando é que ela dá flor, bifurca logo, dá logo floração. É especialmente onde tem flores, ó, nessas gemas de brotação. Então você corta ela de maneira que deixe um pouquinho, né, perto assim da gema de brotação, certo espacinho da gema de brotação, ela logo bifurca. Deixe isso acontecer se as folhas estiverem saudáveis e as raízes também. Eu tenho, por exemplo, aqui uma, deixa eu pegar uma aqui. Se vocês forem ver, é que eu tenho uma que eu gosto mais ainda de ver, mas tudo bem. Aqui, ó, algumas raízes acabaram apodrecendo no replante, tá? Porém, olha quantas raízes novas. Começou a sair do vaso, não precisa necessariamente replantar, tá, pessoal? Só quando a coisa tiver assim para todo lado as raízes. Aí vocês podem replantar, porque é melhor daí, quando tá no carvão, você tirar tudo, o total, só pôr num vaso, e daí sim vocês podem só preencher. De novo, esse vaso aqui, ele retém mais umidade. Aqui tá batendo sol agora, então eu posso regar mais vezes do que eu tava regando antes. Quando não bate sol aqui, eu rego bem menos. Eu espaço coisa de 2 dias, enquanto agora eu espaço regar bastante, coisa de 1 dia. E as que estão recebendo mais sol, eu tô colocando uma gotinha de nada em alguma raiz externa nesse meio tempo, tá? Não as que estão com menos sol, que é pro lado de lá, tá? Escolha de vaso, cuidado, hein? Isso é essencial para a sobrevivência da planta de vocês, a saúde delas. Curtam aí, desculpem se ficou enorme. Tchau!